Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui para mais uma resenha sobre futebol. Meu convidado de hoje é um cara que marcou história no futebol brasileiro de maneira geral, em especial no Grêmio. Me refiro ao eterno capitão do Campeonato Mundial, o maior título da história do Grêmio. Hugo de Leon, tudo bem, de Leon? Prazer falar contigo. O prazer é meu, tudo bem, aqui em quarentena em Porto Alegre, como todo mundo. Tá trancado aqui em Porto Alegre também? Sim, sim, como estou morando aqui, estamos esperando ver quando nos liberam um pouco mais para poder circular. Bom, para quem não sabe, tu continua atleta, né? Agora, claro que não tanto do futebol, mas um atleta de beach tênis, né? Exatamente, encontrei a motivação, né, do esporte no beach tênis a partir do ano passado, em Punta com um amigo gaúcho, o Rafael Leal, quem foi que me convidou, e a partir daí me integrei na Encol, com o grupo da Encol, e aí tenho jogado diretamente, já faz 16 meses que estou viciado nesse esporte. Eu te vi jogando em parceria com outro amigo meu, Paulo César Tinga. Nossa, grande parceiro, esse parceiraço, né? Uma dupla que incomodamos bastante. Uma dupla, uma dupla que entrosou perfeito, incomodamos bastante. Fizemos grandes jogos com o Tinga. Ele tem uma agenda mais complicada porque ele está com esses projetos sociais deles aí que envolvem muito tempo dele e da família. Mas quando ele tem tempo, a gente dá um joguinho com os amigos. E o pior é que o Tinga parece que tem 5 pulmões, né? Ou pelo menos o preparo Ah, físico segue ainda, né? sim, sim, não, não, é difícil ele deixar cair a bola. É difícil, ele corre tudo mesmo. Ô, Deleon, tu começa a jogar futebol muito cedo, né? Já no Nacional de Montevidéu. É claro que tem a marca de ser campeão da América, mas tu começa muito cedo, tu começa muito jovem no time profissional, né? Eu chego primeiro a Montevidéu em ano 77, é uma pré-seleção uruguaia juvenil, que por primeira vez saíram ao interior a procurar jogadores no interior, porque normalmente o monopólio do futebol estava em Montevidéu, porque 99% dos times são de Montevidéu, mas dessa vez os treinadores acharam que deveriam sair ao interior e eu tive a felicidade de ser indicado por um treinador regional adversário meu que me indicou, e aí eu cheguei a uma pré-seleção uruguaia, depois fiquei na seleção e aí o Nacional me contratou. Tá, e como é que surge o interesse do Grêmio na tua contratação? Olha, o empresário argentino aproveitando a oportunidade, viu o momento certo, porque o Nacional a gente tinha ganhado do Inter a Libertadores em 80, e ele viu a possibilidade de fechar esse negócio, motivar o Grêmio, de trazer um jogador campeão que tinha ganhado justo em cima do Inter. E, bom, foi uma árdua negociação e que, por sorte, em outubro eu assinei com o Grêmio, aunque só me integrei depois do Mundialito, dia 13 de janeiro. Aí tu chega no Grêmio e logo pinta um Campeonato Brasileiro, depois pinta uma Libertadores, depois pinta o Campeonato Mundial. Ou seja, dá para dizer que desde a tua chegada, num período ali de 3 anos, vamos colocar assim, digamos, do teu aparecimento para a América do Sul até o título mundial, leva mais ou menos isso, uns 3 anos, né? Sim, nesses 3 anos foram os anos que o Grêmio teve a primeira etapa daqueles grandes títulos, né? Porque depois se repetiu em 95 e depois em 2017, e ficando só que a gente ficou com o título mundial, que é o único que tem daquele grupo, mas já repetiu aquelas grandes façanhas em 3 etapas, e é por isso que o Grêmio está muito consolidado. Eu lembro de, principalmente, o meu pai, né, de te acompanhar naquele início dos anos 80, e ele sempre falava, hoje eu sou jornalista e declaradamente torcedor do Grêmio, e ele sempre dizia que os dois zagueiros, que meu pai faleceu em 2002, e os dois zagueiros que ele mais viu jogar no Grêmio eram Hugo de Leon e Ayrton Pavilhão, porque ele sempre relatava que eram zagueiros que, quando precisava da imposição física, tinham, mas que eram zagueiros muito técnicos para a saída. Geralmente, quando a gente conversa com um zagueiro que foi muito técnico, ele diz o seguinte: eu comecei jogando como meia, eu era um centroavante. Como é que foi o teu caso? Tu já começou jogando como zagueiro? Não, na verdade, eu era meia-direita, eu era 8. Eu estava numa seleção da minha cidade, que jogava esses torneios do interior, é, e eu era meia-direita. Acontece que machucaram os zagueiros centrais, um foi vendido no meio do torneio, e o que melhor se adaptou a suprir, porque não podia trocar de jogador, fui eu, e acabei
me destacando nesses jogos e, logicamente, justo no momento que estavam vendo e procurando jogadores para uma pré-seleção juvenil, fui indicado como zagueiro, mas meus começos e meu estilo de jogo era de meia. Então meia tá explicado porque até dá facilidade, porque em muitos momentos não era um zagueiro, por exemplo, de... Hoje a gente fala, e eu sou muito contrário a isso, Telhão, que se diz assim, o volante moderno, o zagueiro moderno, o ala moderno. Poxa, vocês praticavam esse futebol há muitos anos atrás de uma mesma maneira que se faz hoje. O futebol bem jogado, ele sempre existiu, ele não é uma novidade. Né? Não, mas eu acredito que na década de 80, essas características que eu tinha, estava o Mauro Galvão, estava o Ricardo Gomes no Fluminense, Dario Pereira no São Paulo, Luizinho no Atlético, tinha muitos jogadores que eram os volantes de armação a partir do momento em que a equipe tomava a bola. Mas não era volante de armação porque dava um bom passe, é porque saía e participava do jogo. Hoje em dia, os zagueiros só dão um passe curto e ficam na defesa, ou seja, muito mais posicional. É difícil eles romper essa rotina aí do esquema, porque além do que é um jogo mais cadenciado, é um jogo muito mais cadenciado e o nosso era muito mais vertical, então era mais fácil para poder fazer. Mudou nesse sentido, que com esse toque lateral que impôs no mundo o Guardiola do Barcelona, que todo mundo tenta imitá-lo, faz que esse tipo de jogo e essa movimentação do zagueiro fica mais posicional lá atrás. Né? Para ti foi fácil a adaptação a Porto Alegre? Claro que são cidades próximas, né, com o povo gaúcho é muito parecido em algumas coisas com o povo uruguaio e até com o povo argentino, mas teve alguma dificuldade dessa adaptação? Porque dentro de campo pareceu que foi tudo muito natural, né? Não, foi tudo tranquilo, porque é uma equipe que já estava montada, me aceitou muito bem, o Grêmio me deu todas as facilidades, o Enio Andrade e o grupo me recebeu de braços abertos. Eu digo que me fez explorar minha parte de volante, de saída de jogo e fazê-la mais continuamente foi o Enio Andrade. Eu, esporadicamente, no Nacional, eu dava alguma arrancada, mas os treinadores não gostavam que eu saísse lá de trás. E aqui o Enio Andrade me obrigava, porque nós tínhamos um entrosamento perfeito com o China, que quando eu saía ele ficava. Então ele me fez ser um jogador, eu sempre digo que ele me fez ser um jogador de maior trajetória dentro do campo, ou seja, eu fazia mais metros dentro do campo e participava muito mais do jogo no momento que o meu time tinha bola. E foi tudo graças a que o Enio Andrade me liberou para poder fazer uma coisa que, como eu tinha habilidade com a bola e visão de jogo, era muito fácil para mim sair pela esquerda. Pois é, faz uma lembrança incrível, né? Porque o ex-treinador Enio Andrade, sempre que ele é falado com essa forma. A maioria dos jogadores que trabalhou com o seu Enio, como ele era chamado, fala muito mais dessa parte dele tirar mais até do que o jogador tinha para dar, né? A maneira ou posicionando ou buscando algum tipo de dando uma liberdade a mais dentro do jogo. Ele parece que ele enxergava que aquele jogador que daqui a pouco já tivesse um potencial podia ainda entregar um pouco a mais, né? Sim, tem treinadores que têm essa particularidade, outros não, cada um tem seu estilo, mas ele era uma pessoa muito precisa no que falava, não tinha muita frescura, como ele falava sempre, o beabá do futebol, que era a frase predilecta dele, que era muito simples as coisas que ele fazia. Então, com aquela facilidade que ele nos passava, a gente conseguia desenvolver dentro do trabalho, cada um na sua função, poder fazer um pouquinho a mais, porque era muito fácil entender o que ele queria que a gente fizesse dentro de campo em prol do jogo em conjunto. Quem foram os atacantes, assim, que te vem à cabeça que te deram um pouco mais de dor de cabeça? Era o cara que poxa, amanhã eu tenho que cuidar porque esse cara ou é mais agudo, ou é mais rápido, ou é mais forte, ou tem bola aérea precisa. Quem são os caras que te davam um pouco mais de concentração, assim, te exigiam? Não, é que nessa época eu acho que os maiores atacantes tinham muitos de grande nível, time grande do Brasil, praticamente número 9 e número 10 eram duplas muito fortes, mas eu sempre quando falo das características dos jogadores que era mais difícil de marcar, o Careca que foi do São Paulo, do Guarani da seleção brasileira, e o Serginho Chulapa pela sua imposição física e por como ele era contundente no momento que ele girava e partia para o gol. Acho que foram os dois mais difíceis de marcar aqui dentro do Brasil. O Careca, além de tudo, era um jogador de velocidade, né? Era um jogador. Sim, era completo. Agudo, não, era completo. Careca, por isso teve o sucesso que teve lá no Napoli
com Maradona e fez uma grande carreira lá. Era muito completo, era um jogador espetacular. Como é que foi o Espinosa na tua passagem pelo Grêmio, né? O Espinosa acaba sendo um técnico que ganha Libertadores, que ganha o Mundial de Clubes, entra para a história. Recentemente, infelizmente, a gente acabou perdendo ele. Mas o que tu te lembra assim do Espinosa? Até para fazer, você acabou de citar um técnico campeão brasileiro, que foi o Enio Andrade. Como é que era o Espinosa nessa armação de time, em função de tudo isso que ele entrou para a história do Grêmio com as maiores conquistas? Como é que era ele dentro de campo? Porque o Grêmio era um Grêmio de muitos jogadores acima da média, né? Para mim é muito fácil falar, porque cada vez que me perguntam quais foram os treinadores que me marcaram mais, o primeiro, logicamente, porque para mim me fez ser um jogador mais completo, que foi o Andrade, e depois o Espinosa, que teve a felicidade de, num projeto espetacular do Grêmio, levar aquele grupo à máxima conquista que tem o clube. Espinosa já tinha passado pelo clube, já conhecia todo mundo, porque ele era torcedor e assistia de fora, e foi muito cirúrgico e preciso no que ele queria a partir do primeiro momento que a gente se reuniu em Gramado, na primeira pré-temporada em janeiro, onde ele conheceu todo o grupo e onde indicou o que ele queria para cada um dentro do funcionamento da equipe, dentro do trabalho e dentro como é que ia funcionar tudo. E foi muito claro e nunca se afastou do que eu acho que é o mais importante de um treinador, é nunca se afastar daquilo que ele fala, como é que vai ser seu projeto e como é que a gente vai lidar com os altos e baixos, às vezes, no meio do percurso. Não se afastar nunca do foco final, porque às vezes a gente tem algum baixo de rendimento, mas ele sempre, nunca se apartou disso. Por isso que eu acho que ele foi o grande líder daquele grupo, num ano que tiveram vários líderes. Logicamente que o líder máximo, porque montou a equipe, foi o Fábio Koff com todo o seu grupo de dirigentes, o Espinosa, que foi cirúrgico na maneira que escolheu o grupo, e depois todos os jogadores que atingiram seu melhor nível em conjunto para atingir aquelas marcas históricas que até hoje são comemoradas. São 37 anos do título do Mundial do Grêmio. Como é que é para ti toda vez que tu aparece na arena, que tu passa por Porto Alegre, tu é um cara até hoje muito acarinhado, reverenciado pelo torcedor do Grêmio. Como é que é um cara que nasce num outro país e que depois de quase 40 anos de um título continua ainda recebendo todo esse carinho? Eu imagino que isso para ti seja um pagamento que não tenha nem como a gente calcular, né? Não, isso aí eu sempre digo que o relacionamento com o torcedor é espetacular. Desde o primeiro momento que eu cheguei a Porto Alegre e logicamente na sequência, apesar de que muita gente hoje em dia tu vai na arena e logicamente pela idade só os mais adultos te visualizam, porque a gurizada nova está com outro foco hoje, atento ao que está acontecendo agora e um pouquinho atrás, mas não tão longe da história, mas sempre aquele torcedor que lembra de ti, tá te fazendo lembrar e te agradecendo tudo que a gente fez com aquele grupo pelo clube. Então isso aí é muito importante. Eu tenho para mim, como torcedor do Grêmio, que os 3 maiores jogadores da história do Grêmio são Renato, De Leon, e eu coloco o Darley nessa lista. Acho que, independentemente de conquista de título, mas por tudo aquilo que jogaram. Tu acha que é uma lista boa, esses 3? Olha, quando tem que escolher, sempre se faz injustiça, porque foram tantos jogadores que deram muito para o Grêmio. Eu vou te dar um exemplo da minha passagem. O que deu o Tarcísio pelo Grêmio, da minha época, o que deu o Tarcísio, os anos que ele deu pelo Grêmio, da maneira que ele vestiu esse manto sagrado, parecia que ele tivesse nascido aqui no Sul. Ou seja, tem jogadores que vestiram de uma maneira espetacular e defenderam o Grêmio, que às vezes, logicamente, na escolha não ficam, porque, bom, por algum outro motivo, algum outro teve um pouco mais de visibilidade, mas para mim fica muito difícil, porque eu fui companheiro de grandes jogadores, de grandes parceiros, de grandes gremistas que vestiram e suaram com aquela camisa, na verdade, como o torcedor gostava. Então, as escolhas ficam por parte dos torcedores, mas eu sou muito grato a todos aqueles que me acolheram, dentro e fora de campo, todos aqueles que me ajudaram a defender o Grêmio. Então, para mim fica difícil fazer, quando me faz um 11, não gosto de fazer um 11, nunca gostei, porque tu vai deixar fora caras que deram muito por ti, e eu acho uma injustiça que eu dê uma lista, não? Que o torcedor faça, que os jornalistas façam, é parte da torcida e bom das enquetes que se fazem, mas eu sou agradecido a todos que me acompanharam durante esses anos que eu defendi o Grêmio.
Renato jogava tudo isso que ele diz que joga. Sabe que outro dia a gente, numa entrevista lá, perguntou para ele: e aí, Renato, quem jogou mais? Tu ou Cristiano Ronaldo? Ele, pô, não tenho dúvida. Eu. A gente sabe que o Renato sempre teve essa coisa de brincalhão. Mas ele era um jogador acima da média, né? Não, ele tinha um potencial tremendo. Acontece, lógico, que como ele não conseguiu concretar na seleção brasileira, que é o máximo que vocês querem, bom, e ele não foi naquela Copa por ser parceiro do Leandro, porque ele caiu por ser parceiro e segurar aquela situação que nós já todos sabemos que ele estava em um grande momento, mas foi um jogador que na sua época, e numa época que tinha grandes jogadores, ele marcou um grande momento nos clubes que passou, e isso não é nada fácil, não é? Quando tu marca a história nos clubes que tu passou, é porque tu está num nível acima dos outros, e ele teve esse nível. O que tu acompanha atualmente da zaga do Grêmio? Sabe que se a gente pegar os últimos 3 campeonatos brasileiros, mais ou menos, se fala muito, né, de que em alguns momentos apontada até como a melhor zaga do futebol brasileiro, Kahneman e Jeromel, em outros momentos, pelo menos, como uma das melhores zagas. Como é que tu acompanha, sendo morador também de Porto Alegre, também sendo torcedor do Grêmio, essa dupla de zaga, Jeromel e Kahneman? Eu gostaria que tu falasse principalmente do Jeromel, que é um jogador que caiu nas graças do torcedor há alguns anos já. Acredito que cada um conquistou seu espaço devagar, ou seja, cada um foi crescendo dentro das oportunidades que tiveram, depois se firmaram e hoje são indiscutíveis e atingiram em ser indiscutíveis ganhando os títulos, ou seja, ganhando os títulos importantes e num clube compacto que até apareceu o Flamengo do ano passado, era o time a vencer nessas últimas temporadas, porque aquela estrutura que deixou o Roger montada e que o Renato soube fazer aqueles detalhes para que ele pudesse chegar um pouquinho a mais, deram essa estrutura que o Grêmio mantém até hoje, que faz que é um dos times a ser batido sempre. A estrutura do Grêmio que se montou é muito importante, sai pouca peça e as que entram já estão entrosadas dentro do que o circuito de jogo que o Grêmio tem, e o circuito do jogo que o Grêmio tem facilita muito para você defender, porque o Grêmio é muito difícil você pegar a defesa, pegar mano centrais, porque o Grêmio, se perde a bola, tá tudo muito, o jogador tá perto da jogada, então não ficam aqueles grandes espaços. Isso faz que a equipe de Grêmio seja uma equipe muito boa quando ataca, mas é muito boa defendendo, porque é muito difícil você chegar na última linha, passar por todas as linhas. Praticamente só fica algum jogador, um ou dois no máximo, às vezes perdido na linha de bola, mas o Grêmio tem essa recomposição muito rápida pela essa aproximação que vai avançando em campo. E isso, logicamente, faz uma equipe muito difícil, porque se é uma equipe que tu não consegue fazer gol, o Grêmio é uma equipe, pelo volume de jogo, sempre te faz 1 ou 2 gols. Então, isso aí dá um potencial muito grande e dá uma tranquilidade muito grande também para jogar lá atrás. Se fala sempre no potencial do Kahneman no 1 contra 1, né? O zagueiro que dá o bote de forma correta, da recuperação. Se fala muito no Jeromel da antecipação, jogador que antevê a jogada. Para aqueles que estiverem nos acompanhando agora que não viram o Hugo Delano jogando, como é que era a tua característica principal de jogo? A minha característica principal é que eu era um jogador que tinha muito timing, ou seja, que eu como sabia onde a bola ia, o desenho do ataque, como eu era volante, eu sabia mais ou menos por onde vinha o jogo e me antecipava muito. E, logicamente, depois, quando eu tinha a bola, era o meu maior forte. Quando eu tinha a bola, era um atacante mais do Grêmio, era um criador mais do Grêmio, pelo volume de jogo e pela força que me dava o treinador e os companheiros, e me deixavam evoluir dentro do jogo, dentro do campo. Então, isso aí me dava muita confiança, e é por isso que eu fazia tantos metros dentro de campo com bola, chegando lá na frente, mas era pela força que a equipe dava. Mas eu era um zagueiro, que meu potencial maior, logicamente, era na criação. Eu era um zagueiro que sabia defender, mas que, logicamente, gostava muito mais quando a gente tomava a bola, e a equipe nossa já era agressiva desde o primeiro momento, quando a gente pegava a bola lá atrás. Quem são os zagueiros que te agrada ver jogar hoje? Ou no futebol brasileiro ou no futebol do mundo? Não, tem grandes zagueiros, ou seja, tem grandes zagueiros. Mas assim, um que se destaca, acontece que como eu gostava da época que o zagueiro era criador, agora tem zagueiro que são zagueiros que se dão posição e de passe e fixo, não é? Tem grandes zagueiros, o Ramos, a dupla central do Real Madrid são grandes zagueiros, o Piqué do Barcelona é um zagueiro por um time que só ataca, mas ele tem muita visão de jogo.
Tem grandes zagueiros no mundo hoje, tem grandes zagueiros, mas não tem nenhum com aquele estilo que eu gostava, porque mudou, a filosofia de jogo mudou, e eles se impõem nesse sentido. Eles são bons ali, são bons por cima, são bons por baixo, antecipam, são bons na saída de bola, mas no lançamento ao curto ou ao médio, mas não participam do jogo. Mas tem muito zagueiro bom. Tu gosta ainda de assistir... Thiago Silva eu gosto. Tu gosta muito de assistir futebol ainda? Eu sei que agora na pandemia tá tudo parado, tá? Não, sempre assisto todos os torneios, logicamente aqui na Arena escolho os grandes jogos do Grêmio, como o Grêmio tem grandes jogos todos os anos, nos grandes jogos eu vou. Mas se não, assisto pela televisão, porque todas as ligas hoje em dia que por televisão a gente pode ver, e esse nível do que é a Liga de Europa, que é uma coisa, é um espetáculo. Estou vendo todos esses brasileiros que são da seleção se destacando nesse futebol tão competitivo como é a Champions League. A qualidade do zagueiro brasileiro, você citou aí o Thiago Silva, né, que hoje é considerado um dos melhores zagueiros do mundo, faz dupla com o Marquinhos, que é outro selecionável também da seleção brasileira. A qualidade te agrada do zagueiro brasileiro, do defensor brasileiro? Sim, me agrada porque são velozes, são jogadores que trabalham bem com a bola, de boa saída de bola em curto, jogadores de muita personalidade, acostumados a grandes jogos, e isso é importante. O Brasil está bem servido nesse momento na zaga, ele tem várias reposições e acho que é muito compacto nesse sentido, daqui para frente, o que possa acontecer na renovação mesmo desses jogadores que a qualquer momento, logicamente pela idade, já vão ter que passar a faixa para outros, né? O árbitro de vídeo, o VAR, ele chega para melhorar o futebol na tua visão ou nem tanto assim? Não, a teoria foi que o VAR veio para melhorar. Acontece que tem alguns que estão achando que estão no bar, ou seja, que bar com B de barzinho. Tem alguns que ainda não dá para entender como é que com tanta câmera eles conseguem fazer tanta lambança. E o mais estranho é que essas lambanças de bar acontecem só aqui por esses lados, por essas bandas, por Sul-América. Na Europa, tu não vê essas lambanças com a televisão e com o VAR. O VAR veio para auxiliar os erros gravíssimos que aconteciam e que favoreciam os grandes times, as grandes seleções. Na verdade, o VAR veio a salvar as equipes médias e as equipes pequenas, as equipes de menos poder, porque é corriqueiro a gente analisar para trás. O cara pitava um impedimento, dois, no terceiro era gol de qualquer jeito, porque não aguentava a pressão da torcida. E hoje em dia, bom, nós vimos na Copa América, quando anular 2 ou 3 gols de time grande anulado pelo VAR. Mas acontece que ainda nós aqui estamos pecando ainda na leitura do que eles estão vendo na televisão, e por isso que tem sido muito confuso. Quando me perguntam, eu falei, trocaram a letra, não é VAR, eles estão no bar, estão no barzinho, tem que parar de beber para ajudar, porque senão vai complicar mais ainda. Como é que você tem acompanhado a seleção uruguaia de futebol? Eu sou apaixonado pelo futebol uruguaio, mas a gente sabe que tem alguns ciclos, né, que eles vão acontecendo, natural, alguns jogadores vão parando. Não te parece que está trocando, ou está perto de trocar mais um ciclo da seleção uruguaia? Sim, já no meio campo foi trocando, já entrando toda uma gurizada nova. Temos que rezar ainda que perdurem no tempo ainda a dupla de ataque nossa, que já está vindo uma renovação, mas ainda nesse nível que atingiram o Cavani e o Suárez vai ser difícil. Dupla de área de zagueiro também, com o Godin, que já está chegando numa idade que também que temos que achar reposição, o goleiro, mas de a pouco ela está se renovando. É uma pena que com todo esse potencial que teve em todos esses anos, juntaram uma geração espetacular, só tenha ganho uma Copa América. Esse fica na conta do treinador. 14 anos com esse clube, com essa seleção, e ganhou só uma Copa América, e a Copa América que ganhou a semifinal contra o Peru e a final contra o Paraguai. Não jogou uma semifinal, nem uma final, nem contra o Brasil, nem contra a Argentina. Mas, bom, tem agradado muitos porque não são uruguaios. O uruguaio que gosta de futebol não está satisfeito com o resultado. Pois é, você toca num ponto importante, né? Porque se fala daqui a pouco em vários jogadores e jogadores de mercado mundial. Se a gente pegar, e você cita hoje, quem sabe seja o melhor ataque do mundo. Se a gente pegar por seleções,
o Luizito Soares e o Cavani, né? 2 jogadores de excelência. Mas chama a atenção que parece que, eu concordo contigo nesse comentário, por vezes, por mais que se valorize a seleção uruguaia, parece que a mídia, de certa forma, se conforma com uma seleção uruguaia que na prática não tem ganho, né? Sim, é que o mundo e o futebol, eu sempre digo, está vivendo uma sensibilidade seletiva, Samuel. Vocês aqui, os brasileiros, criticam a seleção brasileira de vocês, ganhou a Copa América, ganhou a Olimpíada, bom, perdeu na Copa, porque na Copa não é fácil, bom, imagina as críticas que vocês têm contra a seleção brasileira. E quando vocês falam da seleção uruguaia, vocês elogiam a seleção uruguaia. E a seleção brasileira ganhou muito mais do que a seleção uruguaia. Então, igual que a imprensa no Uruguai. Só porque o time jogou e participou e chegou numa semifinal e chegou em 4º lugar, coisa que já tinha chegado faz 40 anos atrás, esqueceram que o Uruguai foi grande porque ganhou os títulos. Então, mudou essa sensibilidade e a maneira de você analisar ou criticar o rendimento dela mudou. Foi melhor para quem está aí agora nesse momento, mas antigamente era julgado de outra maneira, ou seja, que vocês têm potencial que tem essa seleção uruguaia, não deveria ter o que essa mídia que teve pelo resultado que teve. Mas, bom, é a sensibilidade seletiva que no futebol também chegou. Hugo de Leão, a gente ficaria horas e horas falando sobre futebol aí, obrigado. Repito, para mim, tu é um dos 3 maiores jogadores da história do Grêmio pela qualidade, pelas conquistas, pela entrega, mas principalmente pela postura que sempre tratou o Grêmio, e não é à toa que o torcedor do Grêmio gosta muito da tua figura. E se daqui a pouco tem um menino que não é da mesma geração, alguém na família dele um dia disse, ou ele mesmo viu no histórico do Grêmio, que teve um cara que acabou ganhando o Brasileiro, Libertadores e Mundial com essa camisa. Obrigado pela gentileza de sempre aí, e mais uma vez obrigado por tudo. Um grande abraço, Alex, e um abraço a toda a torcida gremista. Abraço, Hugo. Tchau, tchau.